Queridos irmãos e irmãs, prezada comunidade, hoje nós encerramos a nossa novena lá na capela, na novena em preparação da nossa padroeira, que amanhã, com muito amor e carinho, nós queremos celebrar como comunidade, né? Então já convidando todos para participar. O evangelho de hoje, veja que interessante, né? Diz que os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que ele estava fora de si, estava fora da casinha, né? E que não é só o padre que às vezes sai fora da casinha também, né? Isso os parentes de Jesus. Por outro lado, os mestres da lei e os fariseus, que vieram de Jerusalém, também estavam dizendo para o povo que Jesus estava possuído pelo espírito de Beelzebul, olha só, e que era pelo príncipe dos demônios que Jesus expulsava os demônios. Vocês viram que situação, né? Os parentes de Jesus tentaram agarrá-lo, porque diziam que ele estava fora de si. Imagine. E os mestres da lei, por suas vezes, os escribas, os fariseus, as pessoas do templo, que ele, tudo aquilo que Jesus fazia, os milagres, as curas, porque ele fazia pelo espírito do demônio. Olha aqui o pecado contra o Espírito Santo. Isso aqui é o pecado, é a blasfêmia, o insulto contra Deus e as coisas de Deus. No final do evangelho diz assim, ó: tudo será perdoado aos homens, todos os pecados, mas a quem blasfemar, qualquer blasfêmia que tiver sido dita contra o Espírito Santo, nunca será perdoado e será culpado eternamente. Você já deve ter ouvido, né, que Deus perdoa todos os pecados, menos o pecado contra o Espírito Santo. Já ouviram essa expressão ou não? Sim ou não? Sim. Então o que é o pecado contra o Espírito Santo? O pecado contra o Espírito Santo é a recusa da ação de Deus na minha vida. Esse que é o pecado. Imagine os mestres da lei, os fariseus, porque eles não aceitavam, viu? Quando a gente não aceita Deus e as coisas de Deus, a gente joga contra. Quem mais esperava a vinda do Messias, senão os mestres da lei e os fariseus? Todo o ensinamento que eles davam no templo, toda a vida deles estava centrada na expectativa da vinda do Messias. Mas eles estavam tão centrados no seu orgulho, na sua prepotência, que mesmo o Messias tendo vindo diante dos seus olhos, eles não o reconheceram. Eis aqui o pecado do orgulho. Quando eu estou cheio de mim, Deus não tem lugar. Eis aqui o pecado. Eles disseram que o Jesus fazia, estão falando de Jesus, viu? Não é de um curandeiro, é de Jesus, é de Deus. Olha que absurdo, que ele fazia o que fazia pelo poder do demônio. Jesus tenta falar, chama eles, né? Vê como eles estão cegos de coração, por isso que Jesus, como sois cegos em acreditar duro no coração, e em crer em tudo aquilo que os profetas, a lei e os profetas disseram a respeito da vinda do Messias. Eles esperavam o Messias vir. Jesus é o Messias, Jesus é Deus, Jesus se apresentou, Jesus se revelou em palavras, em obras, e mesmo assim, muitos deles ainda morreram no pecado. Então, meus irmãos e irmãs, nós temos que rezar muito, porque o pecado feriu a nossa natureza humana. A soberba e a prepotência, elas batem a porta do nosso coração, e não vamos nos iludir, pensar que ela não entra, ela entra sim. Veja que Jesus está falando com as pessoas do templo. O padre já falou várias vezes que os grandes inimigos de Jesus não eram o povo simples, não, muito pelo contrário.
O povo sempre acolhia Jesus, receberam muitos milagres, eles acreditavam, os maiores embates que Jesus teve foram com as pessoas do templo, com as autoridades do templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei, os escribas, os fariseus, os anciões, gente de coração duro, que se achavam dono de tudo, inclusive da verdade. Quando nós nos achamos donos da verdade, ou quando tudo tem que girar em torno daquilo que eu decidi, é eu que me coloco no reino de Deus. O reino de Deus fica em segundo plano, é o meu projeto. Então a gente tem que estar cuidado, viu? Atento, porque essa malícia do inimigo, e ele faz isso com muita esperteza, jogando um contra o outro. É assim que o inimigo trabalha. Ele joga um contra o outro, com fofoca, com mentira. Isso é o serviço que o diabo faz, com muita maestria. Então nós temos que estar muito atentos, porque ele também vai nos tentar, como um eterno condenado, inimigo de Deus, não podendo nada contra o Criador, ele vai se voltar contra nós, suas criaturas. Atenção, viu? O diabo é muito astuto, e ele sabe muito bem como nos perverter. Mas a nossa liberdade também, ela é protegida pela graça de Deus. Nós podemos sempre recusar o tentador. Deus nos deu inteligência, você e eu, nós não somos escravos do capeta. Ele não pode mandar em nós. Ele não pode querer que a gente faça o que ele quer. Ele vai tentar enganar com mentiras, com a malícia. Vai tentar jogar um contra o outro, dividir. Isso ele tenta. Mas quem vai fazer, permitir isso sou eu, ou você. Por isso que quando a gente está com Deus, quando é Deus que ilumina a nossa vida, dificilmente o inimigo triunfa sobre nós. Agora, se eu abro brecha, o estrago, meu querido, é muito grande. Ele causa um dano terrível na vida da pessoa e de todos aqueles com as quais aquela pessoa costuma se relacionar. Por isso hoje o Evangelho é muito claro. Jesus é chamado, atenção, né? Os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo. Os parentes, não eram os inimigos. Porque diziam que Jesus estava fora de si. Por outro lado, os mestres da lei diziam que ele estava possuído por Beelzebul. E tudo aquilo que ele fazia, veja só, aqui é maldade de gente inteligente, de mestre da lei, não é gente conhecedor, aqui é a malícia e a maldade. Por isso que Jesus, no olha, em verdade vos digo que tudo vos será perdoado, mas quem pecar contra o Espírito de Deus, e se não se arrepender, estava escutando a homilia do padre Ricardo, dizia que no inferno tem um banquinho para nós, como no céu também. Lá no inferno tem um banquinho que está escrito Padre Lianor. Se eu perguntasse o nome de vocês também tem um banquinho para cada um de nós, não é só do padre também, né? E todo dia o capeta está lá limpando, esperando para ir sentar lá. O que ele mais quer é isso. Mas no céu também tem um banquinho reservado para o padre Lianor, para o Pedro, para a Maria e para todos, cada um de nós. Entenderam? Padre, mas para onde eu vou? Não sei. Depende de você, meu querido. Sentar no banquinho do capeta, depende de cada um de nós. Aquilo que Santo Agostinho muito bem respondeu, perguntaram para ele, né, que o pecado, né, o cachorro brabo, né, que lá o diabo é como um cão muito brabo e feroz.
Late, late, late. Mas ele está acorrentado. Ele só vai morder se eu me aproximar dele. Se eu der brecha, ele me atinge. Mas se eu manter a devida distância, aqui o cuidado, a oração, a humildade, ele vai só latir. E ele vai latir, 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 mas só isso. Cão que late não morde, já diz o gaúcho. Cão que muito late, pouco morde. A não ser que eu deixe e bote a mão na boca dele. Aí, mas também já é provocar demais, né? Aí você já... Então vamos pedir ao Senhor que Ele nos livre da malícia do coração. A maldade contra as coisas de Deus. A blasfêmia. Quantas pessoas, às vezes, brincadeiras bobas, né? Piadas que a gente vê contra, às vezes na televisão, né? No carnaval aí, escândalos, usando as coisas de Deus, imagem, coisas sagradas, até a Eucaristia, profanação. Tudo isso é pecado contra o Espírito Santo. Quem tudo vos será perdoado, é Jesus que está falando, mas aquele que pecar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado, né? E será culpado de um pecado eterno. É muito grave. Então que não seja para nos assustar, mas para nos alertar. E aquilo que o padre falou, está sempre atento. O inimigo, o diabo, é como um leão a rugir, cercando, procurando a quem devorar. Resistir-lhe firmes na fé. Se eu estou com Deus, se minha vida está com Deus, se eu estou com a igreja, na igreja e com a igreja, não basta apostar. Eu conheço muita gente que está na igreja, mas que ainda não aprendeu o que é ser igreja. Se converta, viu? Não basta estar na igreja, é preciso estar na igreja e é preciso ser igreja. Porque ele também, às vezes, costuma fazer umas visitinhas na igreja também. Procurando a quem devorar. Aqueles que estão meio ali, sabe, tão e não tão. Opa, esse é o... Se você está rezando, está em comunhão, o diabo até... isso aqui é difícil, tá? Agora, vacile na fé. Para ver se ele... É a imagem do leão na savana, no deserto. Vocês já assistiram? Olha como o leão é astuto. E a imagem que a Sagrada Escritura usa é essa aí. Cuidado com o inimigo, é como um leão, rugindo, cercando, procurando uma presa para devorar. Se você assistir, olha, o leão, quando ele está com fome, tem uma manada de... Quem vocês acham que o foco dele primeiro é o animal mais forte ou o mais fraco? Qual que é? O mais fraco. Assista e veja se não é. Eles, entre a manada, pode ter 1.000, 10.000 gnus lá, né? Ele fica olhando, passa às vezes, mas está passando tantos na frente dele, ele não age. Ele fica focando. Quando ele vê um fraquinho, ele vai lá e crau. A criança falou, pula nele e você foi. Esta é a imagem exata. Assim é o inimigo. Os mais fracos na fé. Aqueles que ainda não se decidiram se são ou não são. É aquele que está e não está. É aquele cristão, aquele que diz que é católico, mas ele não comunga de nada da igreja católica. Mas ele acha que ele é católico. Não sei aonde. Essa é a presa fácil que o inimigo, sem nenhuma dificuldade, ataca e faz um estrago muito grande. Por isso, muita atenção. Que o inimigo se mantenha longe de cada um de nós. E para que isso aconteça, eu preciso estar firmes na fé, na igreja e com a igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.